Igreja. Emuzaima okoako murumi senari nego digiega wakarunama diega wakarunama. Levantemos as nossas mãos e agradecemos a Deus, porque somente Ele que nos ama. Obrigado, 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 Jesus. Imuzaima okoako murumi zemari nego digiega wakarunama diega wakarunama. Aleluia. Essa é uma música que eles cantam muito lá em Moçambique. Eles é um povo muito festeiro. Eles gostam muito de cantar, eles gostam muito de dançar. Lá, um culto dura 4, 5 horas facilmente. Porque quando começa o louvor, é uma música atrás da outra. Eles dançam sem parar. É um povo muito alegre. Uma coisa, quando eu visitei uma igreja, como eles começaram a dançar, eu falei para eles: a igreja africana precisa ensinar a igreja brasileira a dançar. Porque nós não dançamos igual eles. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Tem uma música lá que não tem uma versão em português, mas ela diz assim: vamos festejar, vamos dançar, porque Ele nos pegou do mundo. Pega lá embaixo, ó. Pegou do mundo, nos levantou, nos sacudiu, sacode, e nos exaltou. Amém? Diz assim, ó: Lotamalalabuiaie, 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 Lotamala. Toku levati, vati venia, vati zuguza, vati venia, ye. Lotamala, toku levati, vati venia, vati zuguza, vati venia, ye. Lotamala, toku levati, vati venia, vati zuguza, vati venia, ye. Lotamala. Aleluia! Glória a Deus! Tem outra música que é Tambira Jeová, ulelele Tambira Jeová, ulelele Tambira Jeová, ulelele Tambira Jeová, ulelele, ulelele, lelele, ulelele. Lelele Tambira Jeová, ulelele, ulele, lelele, ulelele, lelele Tambira Jeová. Glória a Deus. Pode se assentar. Nós somos a Fran, minha esposa, a mulher mais linda do mundo. E eu, Vinícius, nós somos missionários da Igreja Presbiteriana Independente. Já trabalhamos de forma integral já tem um tempo. A gente trabalhava na igreja com jovens adolescentes, né, liderando a equipe de jovens. Fomos muito abençoados na igreja. E Deus tem nos chamado para um novo desafio. Um desafio um pouquinho do outro lado do mundo, assim, um pouquinho distante, que é lá em Moçambique. Nós fomos lá, passamos um tempo lá conhecendo a região, conhecemos como que funciona lá, como que é a cultura. É muito parecido lá com esse missionário, a região dele.
a África inteira tem essa característica de um solo muito arenoso, de um povo muito carente, sedento e precisando muito mais do que a gente subir num púlpito e pregar Jesus. Eles precisam ver Jesus na prática. Nós não podemos chegar lá, falar, anunciar, pregar, com que as pessoas creem, acreditam, até se entregam a Jesus. Mas você pergunta para elas assim, quantos dias você não come? Alguns falam assim, tem 2 dias, tem 3 dias. Então a gente precisa anunciar um evangelho muito mais do que só palavras, mas de ações. E a fé é isso, é ações. Se nós cremos, nós agimos. Se nós cremos que Deus salva, então nós vamos atrás de um povo para salvar. Se nós cremos que Deus cura, então nós vamos lá orar, porque Deus vai curar. Se nós cremos um Deus que muda realidades, então Deus ele vai me usar e vai usar a sua vida para mudar realidades. Para mudar a realidade de famílias, para mudar a realidade de cidades, para mudar a realidade de um país inteiro. Deus, Ele pode te usar. E Ele quer te usar. Amém? Nós temos algumas fotos para mostrar de como foi a nossa experiência lá em Moçambique. Nós ficamos numa região chamada Beira, que é uma cidade onde foi atingida por um ciclone. Foi um ciclone que, pelos dados, falam que 90% da cidade foi destruída, mas lá vendo não foi tudo isso, não foi 90%, mas muita coisa foi destruída, muitas casas foram atingidas, e nós viemos contar um pouco de como que foi lá. Um minutinho. Não, é foto. Isso. Como que é santa expectativa? Mas lá, gente, é um povo que conquistou o nosso coração, assim. Ao andar pela cidade, ao andar pelos lugares, nós ficamos em Beira, mas nós começamos a ir mais para os povoados e para as aldeias mais distantes. Porque quando nós saímos daqui, uma coisa que Deus deixou muito clara para a gente, que nós íamos em lugares aonde não tinha chegado o Evangelho. E nós começamos a buscar essas aldeias, a conhecer esses lugares. E nós visitamos lugares onde realmente não tinha igreja, não tinha assim. Foi incrível, assim. E lá, realmente, é uma cidade que precisa de muita coisa. É um lugar que precisa de muita coisa, mas não é diferente do Brasil. Agora, tem uma diferença. Nós, brasileiros, não temos tanta feitiçaria como eles têm. Porque lá, além deles ser pobres de não ter nada, eles são totalmente pobres de espírito em tudo. O desafio é muito maior no espiritual, né? Então, lá em Moçambique, esses dados não são tão elevados. Por quê? Porque lá, eles não têm estatística, eles vão chutando. A população lá é de mais ou menos 27 milhões. A língua oficial lá é português, mas eles falam muito dialeto. Essas músicas que nós cantamos é em Dau e em Sena. São os dialetos da região de Sofala, porque lá cada região fala o seu dialeto. Então, em Moçambique inteiro, tem mais de 53 línguas por conta disso. E lá, as crenças tradicionais, 49% que são as feitiçarias. Os feiticeiros lá é igual a Aladim. Eles somem de um lugar e aparecem em outro. Eu vou assim, nossa, então Aladim veio daqui. Porque os feiticeiros lá, gente, a feitiçaria lá é alguma coisa que os seus olhos não acreditam que vocês estão vendo aquilo. De tão forte que é. E o cristianismo é 38%, mas dentro desse cristianismo, tem outras religiões que eles denominam como cristianismo. Lá tem uma seita chamada Profetas, que também entram aí dentro. Então tem várias outras religiões, que é seitas, que eles colocam dentro do cristianismo. Então esse dado a gente não sabe exatamente quanto que é, né? Protestantes também, eles colocam outras coisas dentro dos protestantes. Então a gente não tem exatamente o censo, mas é 12%. O islamismo lá é muito forte, e esse dado eu achei pouco, porque lá a cada esquina tem uma mesquita. Os muçulmanos estão dominando a África em todos os lugares. Lá a cada esquina tem muçulmano. Aí você chega para um cara conversando, vamos para a igreja, ele fala, não vou para a igreja, porque os crentes é pobre. Eu vou para a mesquita, porque lá os muçulmanos são ricos. Então, eles querem coisa em troca. Eles não querem simplesmente ver. Como eles são muito pobres, eles querem mais alguma coisa. Então, quando você fala isso, eles falam, eu prefiro ir para a mesquita. Porque a mesquita me dá comida, a mesquita me dá roupa, a mesquita me dá casa. A igreja não pode me dar tudo isso. Então, é um desafio muito grande. E lá é o país com o índice de HIV maior do mundo. Quase 25% da população tem HIV.
De quatro pessoas que você convive, uma tem HIV. Então, um índice muito grande. Lá na cidade, a gente via muitas coisas assim que nos impressionaram. E uma das coisas foram essa. Isso aqui é como se fosse um rio que corta a cidade inteira. E esse rio, conforme a maré enche, o rio enche. Aí a maré esvazia, aí a gente consegue ver o leito do rio. E conforme a maré enche, esvazia, os peixes entram dentro desse rio. Então era comum a gente ver pessoas pescando aqui dentro. E esse rio tipo é cheio de esgoto, é como se fosse o nosso rio Tietê, o rio Pinheiros. E a gente via muitas pessoas pescando aí dentro, pode passar. As crianças pescando. Enche de peixe porque tinha muito material orgânico, né? E eles iam pescar. E a gente via muitas pessoas pescando nesse rio para ter alimento. E esses peixes que eles vendiam, eles Isso aqui é o peixe no chão secando. Eles pescam lá, eles secam no chão, colocam no chão, seca e vende. Então era perigoso a gente comprar um peixe no comércio mas e a gente come. do rio. Não morre, porque nós estamos vivos. Passamos muito mal, mas estamos vivos. Aqui é o Maquinino. É tipo um Ceasa daqui, só que é no centro da cidade. Então todo mundo compra lá. Só que o Maquinino, vocês podem ver que aqui é esgoto. Aqui são as carnes. As carnes lá você não compra no refrigerador, essas coisas, né? É assim mesmo. Mosca em céu aberto. E tem o Maquinino, onde a gente compra tudo. Mas não morre, gente. Você compra lá, tá tudo certo. Eles não têm higiene, mas nós sabemos que precisa lavar, sabemos que precisa deixar de molho. Então a gente comprou lá tudo, vive lá, a gente já tem um ponto de comprar carne, um ponto de comprar as coisas. E a gente vai seguindo, que dá certo. Aqui é o transporte público. Aqui, esse pequeno aqui chama de chopela. Só que alguns conhecem como tuk-tuk da Índia, coisas assim. E aqui a gente pagava mais ou menos 150 meticais pra gente andar de um ponto ao outro da cidade. Aí você fala, nossa, 150 meticais, né? É 10 reais. É como se fosse o nosso Uber. A gente pagava 10 reais, volta lá. A gente pagava 10 reais mais ou menos para andar nesse daqui. E esse daqui chama chapa. Esse aqui é como se fosse a nossa perua escolar, mas pensa que capotou. Só que essa daqui cabe 12 pessoas, no natural, né? Só que cabia 20. A gente sentado assim, vinha gente querer sentar no nosso colo e era uma loucura. E aqui dentro o pessoal leva galinha, bode, leva de tudo. E aqui ainda tá com as janelas abertas. Mas normalmente lá eles não usam a janela aberta. E a gente tá num calor, assim, aquele calor forte. A gente vê a população assim com blusa de frio, com touca. Então eles não ligam muito pro calor. Então aqui a gente tava fervendo de calor, tá tudo com a janela fechada. Quem reclama do trem de São Paulo não reclama nunca mais. Vocês não sabem o que é andar dentro disso com 45 graus. Tudo fechado. Pode passar. Lá as mais idosas, as vós, né? Lá a gente chama de mamas. As mamas, toda sexta-feira, elas andam pela cidade, passando em mesquita, pegando doações de alimento, de roupa. Então elas estão sentadas na frente de uma mesquita, esperando doações. E aqui são as mulheres. Lá, me impressionou muito a força das mulheres. Lá a gente tem esse trabalho de rua, que são os homens que fazem aqui, porque é mais pesado, né? Lá é só mulher. Então era normal a gente ver mulheres com coisas na cabeça, com um filho nas costas, outro filho na frente, segurando um monte de coisa na mão, e o marido do lado sem nada na mão. Sem nada. E ele com o braço cruzado, e a mulher com um monte de coisa segurando. Mulher é guerreira. E lá a gente andava de mão dada e o pessoal achava estranho. Você, mas como assim? Vocês estão andando de mão dada? E os missionários falavam pra gente, vocês têm que andar de mão dada. Para ensinar esse povo a amar a esposa. Porque eles não sabem o que é isso. Lá o costume é, o homem anda na frente da mulher e a mulher atrás com os filhos. E quando ele anda de mão dada com uma mulher, é amante dele. Então é normal, se você vê alguém na rua com muito, muito carinho, ele demonstra afeto, a paixão pela amante. E pela mulher que está em casa lutando. Às vezes a mulher leva o alimento para dentro de casa, mas é o marido que é o top. É muito diferente a cultura, né? Pode passar. Aqui eles andam muito de bicicleta, quilômetros e quilômetros de bicicleta. Isso aqui, né, as bicicletas são cavão que eles vendem para ganhar 12 reais o dia. Eles saem 3 horas da manhã e chegam na cidade 10 da manhã para ganhar 12 reais.
E são quilômetros e quilômetros assim de barro, de areia. E muitas vezes a bicicleta quebra, eles consertam. Por diversas vezes nós passamos na estrada e nós víamos eles consertando as bicicletas para poder conseguir chegar na cidade, para poder ganhar R$12 o dia para sustentar a família. Pode passar. Aqui, como vocês viram na bicicleta, eles levam carvão. Porque lá, quem tem fogão a gás, normalmente ou é o estrangeiro, ou são os muçulmanos, são pessoas que têm mais dinheiro. Então, normalmente, a população fazem comida assim, no carvão ou na lenha. E sempre do lado de fora. Então, é normal a gente ir na casa das pessoas, não tinha cozinha, porque tinha cozinha lá de fora, por causa da fumaça, por causa de todas essas coisas. Então, aqui era um projeto que a gente ia todas as segunda-feira, e eles cozinhando, fazendo comida para as crianças. Então, é sempre assim, no chão, do lado de fora. E outra coisa que eles não têm é banheiro. Não tem banheiro. Eles fazem suas necessidades ou num buraco, em alguma coisa mais coletiva. E tomar banho, a gente passava assim na rua, via pessoas tomando banho, assim, de canequinha, de tudo. Então, eles não têm esse costume de ter banheiro dentro de casa. E lá eles chamam de casa de banho, né? Que como é português, o português é de Portugal, né? E, então, algumas palavras são muito diferentes da nossa. E lá é casa de banho. Então, as casas não têm essas casas de banho. Esse daqui é um vídeo, não sei se... Esse daqui é uma mama fazendo um prato chamado shima. Que é o arroz e feijão de lá. Tem que cortar meio Tudo rápido, bem. então, seu pai. Não tá passando, mas tudo bem. Isso aí, gente, é muito pesado. Eu ia tentar... Eu sempre mexia, né? Mas eu mexia morrendo, porque é muito pesado mesmo. Elas mexem com a facilidade, você tipo, nossa... Mas a shima é o feijão e arroz deles. A shima é o quê? É uma farinha de milho branco que eles comem. Isso não é gostoso, é horrível, não é bom, mas enche barriga. Se você come um prato de shima, você fica o dia inteiro sustentado. Então, eles não comem shima porque é gostoso, é porque é o mais barato e é o que mata a fome. Então, é o prato típico deles. Pode passar. Toda casa tem que ter shima. E aqui o Vinícius já falou dos muçulmanos, e lá tem muitos muçulmanos, então é muito comum, assim, muito mesmo, as mulheres estarem com essa burca, só com os olhinhos, com 45 graus. E o tempo inteiro lá é muito muçulmano, mas elas nem olham no seu olho, e elas são muito difíceis de você chegar e falar do evangelho. É uma barreira muito grande, que ainda tem, assim, né? Algumas ainda escutam alguma coisa. O Vinícius chegou a conversar com uma, mas é uma coisa muito difícil. Mas lá, o islamismo tem crescido muito, muito, muito mesmo. Pode passar. As mulheres, né? O homem lá, meu filho, fica no chinelo. Homem lá não faz nada. Homem não tem voz. O homem tem voz em casa só. Porque a mulher leva o dinheiro, e se a mulher quiser sair, eu quero sair hoje. Na igreja a gente fez um encontro. A gente teve que ligar para todos os maridos para pedir autorização. E alguns não deixaram. Se ele não deixa, você não pode ir. E quem trabalha não é ele, quem trabalha é a mulher. Só que a mulher leva o dinheiro e ele toma conta, né? Ele administra. E lá é forte. Se o marido fala, você não vai vestir aquela roupa, você não vai sair, você não pode sair. Porque se você sair, você vai apanhar. É cultura. Pode passar. Forte. E aqui foi alguns dos projetos que a gente desenvolveu lá. Vários, né, a gente desenvolveu. E agora, em fevereiro, a gente vai continuar todos esses projetos. Aqui são as crianças do orfanato. Nós íamos toda quinta e sexta dos orfanatos. E lá é interessante quando você entra no orfanato, porque são 87 crianças esse orfanato. Mas a maioria é bebê. Porque lá as mulheres morrem muito no parto. E a maioria desses bebês são soropositivos. Então, o ano passado inteiro, só uma criança foi adotada. Porque para você adotar uma criança com HIV, tem que ser um trabalho muito grande, não só na família, mas na criança, porque ela vai ficar adolescente, ela vai ficar adulto, então tem que ter todo um trabalho, né? E aqui são os maiores do orfanato, que a gente foi para a praia com eles, ali a gente fez um piquenique com os maiores na praia, foi incrível, aqui são algumas crianças. Foi uma festa que a gente fez com eles, e os menores a gente sempre ia dar mamadeira, brincava. O orfanato lá, a gente conseguiu entrar porque nós somos enfermeiros, né? Porque esse orfanato é do governo, mas a gente não dava medicamento lá. A gente só dava carinho e amor. Dava abraço, brincava, beijava, e para eles
era o melhor dia, era quinta e sexta. Quando a gente estava lá abraçando eles. E não precisava fazer muita coisa, né? Que a gente foi como voluntário da área da saúde. Só que chegando lá, a necessidade não era só de cuidar, de dar banho, de fazer alguma coisa assim, voltada à saúde. Era só a atenção. A gente chegava, as crianças já grudavam tudo na nossa perna, assim, a gente não conseguia nem andar direito, tanta criança. Eles gostavam, a gente abraçava tudo. E lá o processo de adoção é uma coisa assim muito rápida, pelo esse fato de ter muitas, né? E aqui é um outro projeto que a gente foi, que era no Dondo, e a gente também ia numa escolinha que desenvolvia a PEP, que trabalha com crianças assim. E aqui a gente foi visitar a casa dessa criança, da Mandrecha, no meu colo, que morava numa casinha assim, feita de barro, de pau a pique, que chama aqui, né? E assim é a casa deles. Normalmente as casas são dessa forma, não tem muitas coisas dentro. Então a criança não tem aquele estímulo de ficar dentro de casa. A criança não tem aquele estímulo de você, vou ficar em casa, vou assistir uma TV, vou fazer alguma coisa em casa. Não. Então é o dia inteiro na rua. É o dia inteiro brincando na rua. Os pais a cultura deles não é de o pai e a mãe cuidam do filho. Não. É o irmão mais velho que cuida dos mais novos. Então a gente via uma menininha maior cuidando dos irmãozinhos pequenos, andando pela cidade. Então aquele senso de autoridade na vida deles, às vezes eles não têm. Porque quem manda é o irmão mais velho. Eles não enxergam como autoridade e aí não obedecia a ninguém. A gente dava uma bronca para não fazer, eles estavam olhando para todos os lados, assim. Menos pra sua cara. Menos para você. Porque eles não têm esse sentido de autoridade. Então era muito complicado. Aqui é um projeto no Iangal. Nós íamos no Iangal toda segunda. Que é daquelas panelas. É um lugar de panelas. Aqui são 70 crianças cadastradas. A gente dá alimentos para ela todos os dias. E essa aqui é a Marina. Eu me apeguei muito, sou muito apegada à Marina, porque ela cuida do irmão dela de 1 ano e 3 meses. Só que por diversas vezes ela queria prestar atenção na história, nas músicas, e o bebê não parava de chorar. E aí ela ia lá pro fundo e ela começava a chorar junto com o irmão dela, porque ela não conseguia fazer o irmão dela parar de chorar. Então por diversas vezes eu ia lá e eu falei assim, Marina, calma, a gente vai conseguir. Só que aí ela sempre ia com a mesma roupa, porque lá eles também não têm roupa. E a gente queria dar roupas novas para eles. E aí, antes da gente vir para cá, nós conseguimos uma doação de roupas. E foi muito legal, porque Jesus faz o que com a gente? Ele tira as nossas roupas velhas e põe nova, e Ele cuida de nós. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente pegou todas as crianças, tiramos aquela roupa velha, suja, e colocamos uma nova. E ficamos muito realizados com isso. E ela sempre sonhou em ter uma calça jeans, não tinha calça jeans, e foi muito legal. Pode passar. Aqui é um vídeo. Eles cantam muito lá, dançam muito. Não sei se vai passar. Não vai, né? Essa música eles cantam muito, né? Essa música eles falam... Pode pausar. Acho que não vai, pode pausar. Essa música eles falam assim, alto, 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 em Jesus é alto. Eles ficam pulando assim, né? Aí depois eles falam baixo, 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 piso, diabo embaixo. Aí pensa na festa que eles faziam. Começavam a bater no chão, começavam a levantar um poeirão, assim, a gente começava a dançar com eles, era muito divertido. Aqui são as meninas maiores do projeto, elas ajudam a secar os pratos e lavar a louça. E aqui é uma das aulas, pode passar. E aqui... a gente deu discipulado para esse grupo. Esse aqui é o Odisseu, é um brasileiro que nós encontramos lá, que está lá há quase 20 anos, do Rio Grande do Sul. Foi uma festa. E nós fomos nas casas oferecer estudo, discipulado, porque lá não existe muito. Lá tem muitas igrejas, mas ao mesmo tempo que tem igreja, não tem estudo da palavra. Então eles são muito rasos. Então nós começamos a dar discipulados ao redor de uma célula da igreja. E começamos com 9 pessoas, no final ficaram 7. Mas essas 7, glória a Deus, aceitaram Jesus, não conheciam a Jesus, aceitaram Jesus, estão firmes na igreja. E o Vinícius fez todo esse processo, nós fizemos juntos os discipulados. Então, eles estão firmes. Foi um trabalho que a gente viu que está dando certo. Quando a gente chegar lá, né, em fevereiro, a gente vai continuar. Porque eles estão sedentos de conhecer o Jesus que cura, salva e liberta. Não Jesus, que é o Jesus que lá apresenta. É o Jesus, vem para mim que eu vou te dar um carro, vem para mim que eu vou te dar comida. Porque esse é o evangelho que as pessoas pregam lá. Por ser um país muito pobre, as pessoas chegam lá e fazem barganha com o povo. Só que esse a gente sabe que não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho puro e simples. Jesus que a gente, do jeito que nós estamos.
Então, Ele nos chama assim, e Ele vai cuidar de nós. Porque buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui é um projeto de Amatanda. Você pode ver que a igreja já é um pouco mais arrumadinha, tem janela, já é mais de alvenaria. E a gente fez esse projeto, a gente fez uma festa com essas crianças, foi com uma missionária também brasileira, e o marido dela, ela se vestiu de palhaço, a gente foi lá naquela igreja, e levamos um bolo. Quando levamos o bolo, eles fizeram festa, assim, fizeram uma loucura, começaram a dançar, de festejar, mas foi um momento muito legal. E nesse lugar, essa igreja é um pouquinho mais arrumada, só que a gente visitou a casa do pastor. E a casa do pastor é de pau a pique, feita de barro, muito precária. Ele falou assim, mas todo o que eu ganho, tudo que a gente recebe, eu invisto na igreja. A minha casa pode ser assim, tudo bem, mas a igreja do Senhor tem que ser boa, tem que estar arrumadinha. E a gente se alegrou muito com esse coração dele. E aqui foi um outro projeto, que foi um cinema numa CUT. E atrás dessa galera tinha uma mesquita. A gente marcou às 18 horas para começar o filme. Só que às 18 horas é a oração dos muçulmanos. Então eles começaram a orar com um alto-falante, assim, alto, e a gente esperou a oração acabar. E quando acabou, a gente começou a passar o filme. E começou a juntar gente, juntar. Foi uma galera, uma multidão, assim, começou a juntar para assistir o filme. E depois que passou o filme, a gente começou a distribuir pipoca. Só que quando eles vêem comida, eles entram no desespero, assim, não sei o que acontece. Eles entram no desespero, assim, eu preciso pegar, eu preciso. E a gente distribuiu para um lado, e acabou o filme, e a gente foi distribuir para o outro. E o menino que estava no som começou a colocar uma música agitada. E eles começaram a gritar, pipoca, pipoca. Mas começou a bater um medo, eles começaram a ir para cima do carrinho de pipoca. Aí a Fran falou assim, não acredito que eu vou morrer no carrinho de pipoca. A pipoca virou em cima de mim, eles derrubaram. Foi uma loucura, assim, mas todo mundo comeu pipoca. Eles derrubaram a pastora, pegaram o saco de pipoca, eles derrubam mesmo, eles não estão nem aí. E nesse dia foi muito legal. Por que tem muita gente? Porque lá não tem cinema, tá, gente? O país inteiro não existe sala de cinema. Só em Maputo, que é a capital. Mas lá não tem, então é um desespero. E nesse dia, mais de 50 pessoas aceitaram Jesus. Foi muito lindo. Pode passar. Esse aqui é um encontro com Deus que a gente participou. A gente ministrou e teve... Todas essas pessoas não eram crentes, conheceram Jesus, se batizaram tem 2 semanas. E foi maravilhoso também participar desse projeto. Pode passar. Pode passar. E a gente ministrando, a Fran ministrando para os adolescentes, eu ministrando também para os adultos. A gente distribuiu algumas cestas básicas. Essa aqui foi uma mulher que a gente viu lá, entraram na casa dela, invadiram, roubaram tudo da casa dela. Ela entrou em desespero, a gente, para poder ajudar, quem sabe um pouco, fizemos uma cesta básica para ela e levamos para ela. Ela ficou muito feliz, agradecida, porque ela não tinha condições de comprar o alimento. E aquele senhor era o senhor Antônio, também um dos moçambicanos assim, mais honestos que a gente viu. Se alegrou muito com a vida dele. A gente conseguiu... Na casa dele foi destruída pelo Idai, pelo ciclone. E ele estava morando na casa dos parentes. E quando a gente deu essa cesta básica para ele, ele falou assim, agora eu vou conseguir voltar para minha casa. Porque com o dinheiro que eu ia comprar alimento esse mês, eu vou comprar as telhas que faltam e eu vou conseguir voltar para minha casa com a minha filha. E a gente conseguiu se alegrar muito, a gente ficou muito feliz pela vida dele e foi muito legal. Pode passar. Lá a gente ministrou, nós fomos em várias igrejas, ministramos em várias igrejas também. E lá, essa é a igreja que nós frequentamos lá, a Igreja Batista. Pode passar. E aqui foi umas mamas, lá na igreja que nós estamos, tem um curso de corte e costura, foi até a formatura delas agora em dezembro. Elas ganharam essas máquinas, porque lá é uma forma deles poderem ter renda, né? E aqui é a Mama Joana, ela não fala português, ela fala em cena, mas a Mama Joana marcou muito a nossa vida, porque ela chegou na igreja achando que Deus era só Deus dos brancos. Ela assim, eu vim aqui porque, será que os Deus dos brancos me escutam? E aí ela chegou lá, e aí o pastor Imar pegou a Bíblia em cena, e ali tentando interpretar a Bíblia em cena, e falando com ela aceitou Jesus. A irmã dela, que estava muito doente, que era por isso que ela queria conversar com Jesus, com Deus, né? Foi curada. E ela está firme, e agora ela entende que Deus não é só Deus do branco, Deus é Deus de todo mundo. E ela está muito feliz com Jesus.
E pra gente, antes de vir pra cá, as mamas da igreja fizeram uma surpresa pra gente também, deram uns capulanas, que é um ritual africano. Então, se você for lá um dia, em nome de Jesus, vai visitar a gente, que é muito bom. Eu acho que todo mundo tem que ter uma experiência dessa na vida. Eu acho que todo mundo tem que ter um impacto de realidade como é lá. Então, vão visitar a gente. No final, você ganha sempre uma capulana. Sempre que você for viajar, você vai ganhar uma capulana, que é esse tecido aqui, de presente. Eles sempre dão pra todo mundo. Mas a Mama Joana marcou muito as nossas vidas e ela está firme em Jesus. Ela não entende o português e as pregações são em português. Mas aí alguém sempre está ajudando ela ali, falando com ela, traduzindo. Mas ela está firme e nós ficamos muito alegres que ela entendeu que Deus é o Deus de todo mundo. Deus nos ama. Amém. Pode passar. A malnutrição é uma causa subjacente principal da mortalidade infantil. Cerca de 41% das crianças sofrem de malnutrição. Lá, as mães acabam não se alimentando direito durante a gestação. Então, acaba as crianças já nascendo com déficit de vitaminas. Então, é muito, muito difícil. Lá, 320 crianças, pelo menos, morrem por doenças que aqui no Brasil não morreria. Que é cólera, que é algumas doenças respiratórias. Porque lá o hospital, você entra dentro do hospital, é um filme de terror. A saúde lá é muito precária. E mais de 200 mil crianças já nascem com HIV. Muitas delas, quando nascem, não sabem. Muitas delas vão descobrir depois. E quando descobre, já passou para outra pessoa muitas vezes. Porque lá, a vida sexual começa muito cedo. Com 11, 12 anos, as meninas já têm que casar. Então, é bem difícil. Lá, mais de 1 milhão de crianças não têm escola, são fora da escola. E lá, as crianças de 3 a 5 anos não têm acesso à aprendizagem boa. Por quê? Aqui no Brasil nós temos creche e tudo mais. Só que lá não tem creche e não tem escola para as crianças menos de 7 anos. Elas só são matriculadas na escola com mais de 7 anos. Elas são alfabetizadas com 10, 11 anos. E quando são alfabetizadas? Porque as salas são superlotadas. E a taxa do trabalho infantil lá é muito alta, porque as crianças não têm o que fazer, então elas vão trabalhar. São 22%. E 52% da população moçambicana é menos de 18 anos. Então, por que trabalha com criança? Porque as crianças, você fala assim, óleo doce brota assim da terra. Muita criança, é muita criança. E 48% das crianças vivem em absoluta pobreza. Quando nós falamos absoluta pobreza, gente, não é igual ao Brasil. É absoluta pobreza mesmo, que não tem o que vestir. Lá eles não dormem em cama, lá eles dormem em esteira. Na casa deles não tem chão assim, é barro, é areia. Não tem o que comer, não tem perspectiva de mudança, é absoluta pobreza mesmo. E a maioria deles morrem. Então lá, se chegar alguém com mais de 50 anos, eles vão falar assim, você é feiticeiro. Porque você fez feitiçaria para viver mais. Porque lá não vive. Lá, 50 anos é a idade máxima. E se você é mais velho, eles falam que você comeu carne humana. Porque lá tem esse ritual. Se você quer viver mais tempo, você tem que comer carne humana. Então, se ele olhar para você, olha essa senhora aqui, ó, de cabelo branco lá, vai falar para ela, você é feiticeira. Porque você está comendo carne de gente para viver mais. Porque lá não vive. Mas pensando nessas coisas, Deus tem nos desafiado a fazer um projeto que atende essas crianças, que peguem essas crianças e dê um futuro, quem sabe um pouquinho maior, né? A gente não pensa em simplesmente distribuir um monte de cesta básica, simplesmente distribuir alimento, porque a gente vai sanar uma dificuldade só naquele dia, né? Mas se dá uma perspectiva de ensino, de educação. Igual esse missionário que faz eles trabalharem, faz eles terem a própria renda, faz eles trabalharem para conseguir o próprio alimento. Porque na cultura moçambicana eles têm uma cultura que eu não posso fazer nada para mudar o meu futuro. Eles pensam assim. Eu não posso fazer nada que eu possa fazer vai mudar o meu futuro. Então a gente tem que chegar lá e mostrar um Jesus que sim, ele pode sim mudar o seu futuro. Você pode sim transformar todo o seu futuro, porque Jesus, ele transforma realidades. Nós pensando nessas coisas, nós temos pensado muito nisso. E Deus tem ardido nosso coração por missões, por esse povo. Em um lugar chamado Mutua, é um lugar onde só tem uma igreja evangélica e um orfanato. E nesse lugar a gente tem sentido esse chamado de Deus para passar um tempo lá, um tempo que a gente não tem data limite, mas que cremos que Deus sim vai transformar aquele lugar.
Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 28, versículo 18. Diz assim: então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, quando ele foi morto, quando ele foi entregue para ser crucificado, ele morreu, mas ele ressuscitou dos mortos. Quem crê? Ele ressuscitou dos mortos, e quando ele viu os seus discípulos, ele falou: toda a autoridade me foi me dada. Toda a autoridade, não só 50%, não 60%, não 90%, mas toda a autoridade, nos céus e na terra. E quando ele fala toda a autoridade me foi me dada, agora você pensa, qual é a ordem que ele dá para a sua igreja? Ele fala: vão e façam discípulos. Ele não cria uma missão para a igreja, mas ele cria uma igreja para a missão. Porque ele quer alcançar o mundo inteiro. Ele quer salvar o mundo inteiro. Ele quer que a palavra dele alcance. Ele quer fazer discípulos de todas as nações. Ele quer, porque ele sabe que só ele salva. Ele é o caminho. E nós, como igreja, conhecemos esse caminho. Nós temos essa autoridade de anunciar a Jesus entre as nações. Só que você pensa assim, beleza, é entre as nações, é só na África, né? Slogans de missionário. Alguns vão, alguns oram e alguns contribuem, não é isso? Alguns, né? Alguns vão, alguns oram e alguns contribuem. Só que eu vejo isso diferente. É todos vão, todos oram e todos contribuem. Porque isso não é a minha missão, essa é a nossa missão. Deus tem me chamado para a África, mas Deus tem te chamado para a sua faculdade. Deus tem te chamado para o seu trabalho. Deus tem te chamado para a sua rua. Você tem uma palavra que pode mudar vidas. E Ele tem te capacitado com o Espírito Santo de Deus. Então abra a sua boca e comece a falar desse Jesus. Porque esse Jesus só transforma. Nós precisamos crer e ser ousados nele. Eu olhava para mim, mas assim, como que eu vou falar de Jesus? Eu já fiz tantas coisas na vida, eu não tenho tantas habilidades assim. Mas Deus, Ele não olha para quem somos, Ele olha para aquilo que Ele tem sonhado para a sua vida. Ele sabe que o Espírito Santo dEle vai te capacitar para isso. Você precisa deixar o Espírito Santo te usar. É na fila do banco, é onde você estiver. O Espírito Santo de Deus tem uma palavra para aquele que estiver do seu lado. Amém? Quem crê que Jesus pode te usar? Só que ele fala assim, que é de todas as nações. Muitas vezes nós pensamos só local, só nessa rua, só nesse bairro, mas ele fala de todas as nações. Existe uma África a ser alcançada. Existe um povo sedento. Nós estávamos lá, a Flã começou a fazer tranças no cabelo, e eu com o pastor sentado do outro lado da rua, e jovens pararam a gente e falaram assim: ei, vocês são pastores? Assim, somos da igreja, então vem aqui falar de Jesus pra gente. A gente começou a falar, começou a conversar, e começou a juntar pessoas assim em nossa volta. Começou a parar, uma pessoa: vocês estão falando de Jesus? Parou, como eu vi. Outro e outro, começou a fazer um grupo, assim, virou quase um culto no meio da rua. Porque existem pessoas sedentas de ouvir o Evangelho de Deus. E eu creio que no Brasil é a mesma coisa. No Brasil é a mesma coisa. Nós precisamos usar da autoridade que temos em Cristo para falar desse Evangelho. Amém? Que a igreja possa colocar de pé. Eu creio que muitas vezes nós temos vergonha. Eu creio que muitas vezes nós não temos essa habilidade, mas assim, como que eu vou falar de Jesus? Mas coloca a mão no seu coração. Hoje o Espírito Santo de Deus quer te tirar o temor. Hoje o Espírito Santo de Deus quer te dar autoridade para falar no nome dEle. Eu creio que pessoas aqui hoje, essa semana, terão experiências com Ele.
Oh, eu creio que hoje, essa semana, pessoas irão curar nos enfermos. Pessoas vão orar e pessoas serão libertas, porque ousaram em Deus. Ousaram em Deus. Fala assim: eu sou o missionário. Mas fala com fé: eu sou o missionário. Deus tem te chamado para as nações, amém? Vamos orar, começa a clamar a Deus. Oh Jesus, santo é o teu nome, Pai. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Jesus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor colocou essa igreja neste lugar, Pai, para brilhar em meio às trevas, ó Deus. E o Senhor tem levantado um povo aqui, Senhor, para brilhar entre as trevas, ó Deus. Pai, então no nome de Jesus, usa cada pessoa que aqui está, Deus. Em nome de Jesus, Pai, dê coragem, Pai, dê ousadia, Pai, para falar dessa palavra, Jesus. O Senhor tem levantado pastores neste lugar. O Senhor tem levantado missionários neste lugar, Deus. Porque o Senhor tem um chamado para essa igreja, Pai. E é um chamado entre as nações. Então no nome de Jesus, Pai, dê autoridade, Jesus, ao seu povo, Pai. Que esta semana, Jesus, nós cremos, ó Pai, que não só mais essa semana, mas o restante da vida de cada um será um intenso mover do Teu Espírito Santo. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, usa-nos, ó Deus. Usa-nos para mudar este mundo, Deus. Para transformar, Pai, as nações, Deus. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.